Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A mulher, verificando assim não poder ocultar-se, aproximou-se toda trêmula e, prostrando-se aos pés de Jesus, declarou diante de todo o povo o motivo por que o tocara e que ficara imediatamente curada. Jesus lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas 8, 46 a 47. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo para não deixar passar as oportunidades de reparar as injustiças cometidas contra o próximo. Reflexão. Sede, portanto, severos convosco, indulgente para com os outros. Recordai aquele que julga em última instância. Vê os pensamentos secretos de cada coração e, por consequência, perdoa repetidas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais. Porque sabe o que motiva todos os vossos atos. O Espírito José, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Então vamos, nesse instante, criar um campo mental de Jesus, um ambiente acolhedor, aquele em que ele se encontra com aquela mulher que tinha hemorragia há muito tempo. E vamos perceber que Jesus irradia luz, irradia amor em nossa direção. E que esses raios luminosos do Cristo são absorvidos pelos nossos corpos físico, perispírito e espírito, atingindo o nosso sistema nervoso central, começa a se irradiar por todo o nosso cérebro, desobstruindo os neurônios, retirando todas aquelas ideias cristalizadas que ali se encontram, vão sendo retiradas, sendo desintegradas, e vai descendo esse raio luminoso até atingir os nossos pulmões, iluminando, expulsando de nossos pulmões todos os parasitas físicos, materiais, os fungos, as bactérias, os protozoários, vírus, assim como os parasitas espirituais, os bacilos que ali se instalaram, tudo aquilo que foram plasmadas em nós, sendo desintegradas e facilitando para que os alvéolos se enchem de ar, inundando todo o nosso pulmão. Vamos agora percebendo que esses raios luminosos de Jesus atingem os nossos pulmões, nosso coração, e o coração irradia, brilha, e vai circulando por toda a corrente sanguínea, atingindo as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, chegando até as nossas extremidades, das mãos, dos pés, irradiando luz. Aproveitemos que estamos com Cristo e rogamos a Jesus a cura das nossas enfermidades físicas e também das nossas enfermidades morais, que nos afastam de Jesus, que nos afastam de nossos irmãos. E vamos percebendo que as curas dos nossos órgãos vão se realizando nesse instante.
as desobstruções das veias, das artérias, a retirada de tudo aquilo que é danoso para os nossos nervos, atingindo todo o sistema nervoso, atingindo todo o nosso sistema respiratório, e o amor irradia em nós. Nós somos gratos, Jesus, por sempre estar conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje nós teremos no final da tarde o nosso culto do Evangelho, que é transmitido para o YouTube da nossa Casa Espírita às 6 horas. Então, você é o nosso convidado para estar conosco. Lembrando que 15 para 6 a gente já começa a transmitir a alegria cristã, e aqueles que entram pela plataforma Zoom podem chegar mais cedo, que geralmente a gente abre a plataforma Zoom mais cedo. Então, aproveitemos o dia de confraternizar com os nossos pais, aqueles que os pais já retornaram para o mundo espiritual, vibre muito amor no coração, ore para o seu pai. Às vezes a gente passa o ano inteiro e não faz nenhuma prece para os nossos pais. Aproveitemos hoje que todos os olhares, todos os focos voltam para essa figura que aceitou no mundo espiritual nos conduzir aqui na Terra em conjunto com a nossa mãe. Aproveitamos para esse momento a gente orar, né? Às vezes a gente esquece disso, a gente envolve na bebedeira, na comelância, mas esquece da prece, né? Esquece do abraço, dá um presente e só, né? Então, meus amigos, nós aproveitemos essa oportunidade, né? Meus amigos, ontem nós iniciamos nossos cursos da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, aqueles irmãos que não puderam estar presentes ontem, podem estar vindo sábado que vem. Nós vamos estar enviando novamente as mensagens, convidando, lembrando, né? Então, coloquemos na nossa agenda que nesses dias essa oportunidade para o estudo, tá bom? Lembrando aos amigos também que amanhã, segunda-feira, é o dia que a gente inicia o tratamento em nossa casa espírita. Então, se você quer fazer o tratamento, aproveita. Está envolto nos vícios da droga, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, da gula. Se você anda nervoso, irritado no seu ambiente doméstico, briga constante com o marido, com a esposa, briga com os filhos. Se você anda irritado no ambiente de trabalho, se você anda com ideações de tristeza, de angústia, ansioso, depressão, ideações suicidas, já tentou suicídio? Se você anda com a sua mediunidade em desequilíbrio, vendo espírito, ouvindo vozes, tendo pesadelos, se você tem enfermidades que não se cura, que tal você fazer o tratamento espiritual? Você já pensou nisso? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110 ou deixe suas mensagens em nossas redes sociais, e, na medida do possível, nós estaremos a responder, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará
todas as coisas que vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Espíritas, instruí-vos. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra o desregramento de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 15. Meus amigos, é muito interessante a gente ouvir essa fala de Emmanuel para que a gente possa, de fato, acordar. Muitas vezes, nós temos a doutrina espírita no nosso intelecto, nós sabemos de espiritismo, às vezes a gente, devido ao nosso diversas situações, mas vamos colocar aí nosso orgulho, às vezes, a gente não quer retomar um estudo, começar do início, a gente se prende. Ah, eu já estudei. Então a gente vê que a dificuldade que a gente tem de começar, de estar junto com aqueles que estão ali, né? Então a gente quer começar em patamar maior, né? Então é muito importante a gente
refletir. Por quê? A primeira questão que nós devemos nos colocar é a da instrução. Mas no mesmo nível da instrução está o quê? Está a, o amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade dá a comunicação no capítulo 6, no item 5, que ele vai falar para nós sobre a instrução, né? Então ele coloca assim: Espíritas, amai-vos. Então esse é o primeiro mandamento, o amor. E a instrução é o segundo. Então muitas vezes nós nos perdemos somente na instrução. E a gente quer ser instruído, quer aprender, mas a gente tem dificuldade de fazer a reforma íntima. Temos essa dificuldade. A gente fala assim, eu não tenho tempo. Mas eu já parei para pensar isso. Às vezes eu falo assim, nossa, às vezes eu comento, eu não tenho tempo. Aí eu fico olhando, mas será que eu já fiz uma avaliação do meu tempo? Sabe por quê, meus amigos? Você já parou? Quantas vezes a gente para, e fica, por exemplo, no TikTok? E se a gente for perceber, a gente vai ficar aí 6, 7 horas no TikTok para ganhar alguns centavos, né? Vendo vídeos. Ou em outras redes, né? Então a gente vai ficando envolto naquilo ali, e aí a gente abre a boca para dizer que não tem tempo. Quantas vezes a gente perde tempo com muitas coisas? Ah, eu preciso, eu quero, eu gosto às vezes de assistir um filme ou assistir um desenho, mas nós temos que controlar o nosso tempo. Por que que para as coisas sérias a gente tem dificuldade para cumprir o tempo? Mas para as coisas que não são muito sérias e que às vezes não vão trazer muita coisa, não vai agregar muita coisa para nós, a gente é mais relapso, a gente esbanja no tempo, né? O tempo é mais largo. Então é muito interessante a gente pensar nisso, refletir nisso, né? Então, às vezes a gente fica perdendo tempo com joguinhos, com diversas questões, e a gente esquece de fato do ensinamento de Jesus. E é interessante que na medida no momento oportuno, Jesus envia o Paracleto, né? Que é o Espírito Santo que veio. O que que é o Espírito Santo? São todo um agrupamento de espíritos santos, né? De espíritos puros, da mesma envergadura do Cristo. Então, esses são os espíritos santos, né? Então, esses é que conduziram a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é a doutrina consoladora. Então, se nós formos estudar a doutrina espírita, como eu já até comentei recentemente em outro vídeo, nós vamos ver que ali está toda a base evangélica do Cristo, é o reviver Jesus na doutrina espírita, sem dogmas, sem cheio de ritos, né? Então, é ali a vivência que os primeiros cristãos tinham de Jesus. Então, é essa busca que a doutrina espírita faz. E então é esse o momento do que é o Paracleto? É o consolo. Com o advento da doutrina espírita, o que aconteceu? Nós começamos a receber com muito mais frequência comunicações do mundo espiritual. E essas comunicações foram trazendo amparo, foram trazendo consolo, foi mostrando para todos nós que a vida continua, que nós não morremos quando o corpo físico morre. Nós continuamos vivos porque somos espíritos. E a nossa verdadeira morada não é aqui na Terra. Nós já viemos de outros mundos. O próprio o Allan Kardec, quando ele pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, eu não me recordo o número da questão,
Para onde vai, o que que acontece com o espírito no momento da morte do corpo físico? Os espíritos dizem, volta para o mundo dos espíritos, de onde apartaram momentaneamente. Então, ou seja, nós somos espíritos. Estamos na carne porque nós precisamos melhorar, né? Esse é o processo que aqui se encontra na carne. Então, que a gente possa, de fato, construir dentro do nosso coração, mudando os nossos sentimentos, mudando os nossos pensamentos para o lado do Cristo, na prática evangélica, não na parte somente teórica, na parte discursiva, e a gente tem dificuldade de trabalhar a caridade, a fraternidade, a indulgência, o amor, para com todos aqueles que estão conosco, sejam os nossos parentes mais próximos, sejam os nossos amigos, aquele o estranho que a gente não conhece, que é o nosso próximo, é aquele que vive conosco e que a gente vai encontrar por aí. Então, que a gente possa sempre trabalhar isso no nosso coração, né, meus amigos? Falei demais. Vamos, parando por aqui, vamos fazer a nossa prece, buscar sempre sintonizar com Jesus. Graças a Deus, bondoso Jesus, auxilie-nos a sermos espíritas, ajude-nos a amar, ajude-nos a instruir-nos cada vez mais, para estarmos ligados sempre a Ti. Que possamos, Jesus, trabalhar com cada um dos irmãos, sejam aqueles que somos simpáticos, aqueles que não temos tanta simpatia, mas que possamos superar e começar a ver no outro as coisas boas que eles fazem, afastando as coisas ruins, para que a gente não fique muito na defensiva, na dificuldade do amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.